Oi, Marcos. Camila. Oi, Seri. Oi, gente. Vamos conversar hoje sobre hipnose. Vamos contribuir aqui um pouquinho, ver o que eu posso contribuir com vocês a respeito desse assunto. Eu sou psicanalista, trabalho com hipnose, trabalho com iridologia, trabalho com processos corporais, com processos do Access Consciousness, trabalho também, sou facilitadora de barras, de classe de hipnose, e hoje eu quero falar com vocês sobre desprogramação hipnótica, né? Para isso a gente tem que entender o que é hipnose, é a primeira coisa. Hipnose é a arte da fascinação, de sugestionar-se. A hipnose, ela remonta à humanidade, né? Nos ritos antigos, do início da humanidade, onde a gente entrava em estado de alucinação, as pessoas entravam em estado de alucinação, e hoje nós veio se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Vários tipos de rituais usaram a hipnose para que entrasse nesse estado de alucinação, e ela veio dentro desse desenvolvimento até a hipnose clínica. A hipnose clínica é onde nós tratamos o paciente através de sugestões que são dadas a ele, né? Existem diversos tipos de hipnose, ericksoniana, Dave Elman, hipnose clássica, auto-hipnose, e a hipnose que eu costumo trabalhar, que eu gosto muito, é a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose conversacional. Ela se baseia em conversar na palavra, em falar com o outro, e a hipnose por fascinação, que são toques, gestos, olhares. São tipos de hipnose que eu gosto muito de trabalhar, onde a gente usa menos palavras e mais induções dentro dela. Bom, quem é hipnotizável? Todo mundo. Todas as pessoas são. Nós entramos em estado de transe o tempo inteiro. Nós somos sugestionados o tempo todo, né? E se entramos nesse estado de transe, por que a gente simplesmente não altera os padrões de comportamento dentro de nós pela força de vontade? Para isso a gente tem que entender que nós temos uma mente consciente, um subconsciente e uma mente inconsciente. A mente consciente nossa é a mente menor que nós temos, né? A consciência que a gente tem das coisas, ela é restrita ao ponto de vista que nós temos da realidade. E a mente subconsciente abre um portal enorme de acesso a coisas que nós percebemos, mas não conseguimos mudar. São padrões que nós temos e não conseguimos mudar. Então, muitas vezes, a gente percebe uma emoção dentro de nós e a gente não altera essa emoção. A gente tem uma crise de ciúmes, sente os ciúmes, mas não consegue ter uma reação apropriada a isso. Então, a hipnose é a capacidade de entrar dentro deste local e modificar esses padrões que nós temos na nossa vida e que nós vamos reagindo com total constância. Uma coisa interessante para a gente saber, eu gosto muito dessa frase, ela é usada muito na hipnose de fascinação, que é: o observador
altera o observado. Todo observador, ele muda aquilo que está sendo observado. Nós, dentro da nossa mente subconsciente, no espaço subconsciente que nós temos, onde nós temos as percepções das coisas, mas não sabemos como lidar, nós temos uma barreira ao redor disso. E a barreira que existe nisso é uma barreira de julgamento, que os hipnólogos chamam de fator crítico. Para se transferir, para a gente transpor essa barreira, nós precisamos baixar o padrão de ondas cerebrais e entrar num estado de relaxamento. O estado de relaxamento, ele não cria um julgamento. Você está suscetível e para isso a pessoa que está sendo hipnotizada, ela tem que dar a permissão para essa hipnose. Existe essa hipnose de palco? Existe. Existe e ela não tem função numa hipnose clínica, né? Afinal de contas, tudo aquilo que é colocado, você vai pegar uma cebola, morder e achar que é uma maçã, né? Você vai esquecer seu nome, ficar colado numa cadeira. Isso não tem nenhuma função dentro da hipnose clínica. A hipnose clínica, ela trabalha dentro de uma sugestão para aliviar ou encontrar pontos de tensão que foram implantados, impregnados dentro de nós, e nós aprendemos, entramos no sistema de automação para a reação dessa hipnose, para a reação desse padrão. Bom, a coisa mais importante da desprogramação, de desprogramar através da hipnose, é compreender como nós somos programados, né? O que faz a gente ser programado? Uma das coisas que mais programa o ser humano é evidência. Quando a gente cria evidência ao nosso redor, no campo do observador, ele já está sugestionado a acreditar que aquilo é real. Então, as evidências, elas vão sendo forjadas na nossa vida desde criança, né? A gente observa o tratamento da mãe com o irmão maior e sabe que se eu agir daquela forma, os meus pais vão me tratar daquele jeito, então aquilo é uma evidência daquilo que eu não posso fazer, né? Vamos para a idade escolar, quando a gente chega ali, os coleguinhas se juntam para dizer que a gente não é bonito, que a gente não é legal e que a gente não se encaixa dentro dos padrões, aquilo se torna uma evidência para nós de que nós não somos adequados. Então, a maior parte das nossas programações é exatamente através das evidências. Se um médico, né, diz para mim que eu estou sofrendo de tal quadro, que isso tem ou não tem uma cura e que o caminho é aquele, por ele ser médico, por ser um profissional, isso criou uma evidência para mim, mesmo que eu não perceba isso no meu corpo. Lembrando que ninguém é infalível, né? Todas as pessoas, ninguém pode conhecer mais o seu corpo, o seu campo mental, quem você é, do que você mesmo. E a mente da gente mente o tempo inteiro. Nós temos esse adestramento de evidências ao longo da nossa vida, dizendo para nós que nós estamos errados. Que as evidências mostram que não é assim. Que as pessoas que agem de tal forma recebem tal tratamento, tal punição. Dentro de todo esse trabalho que é feito na construção da persona, né, nós vamos nos afundando ali dentro. E muitas vezes criando padrões dentro de nós que nós não conseguimos libertar. Nós não conseguimos sair desses padrões. A desprogramação funciona em tirar tudo isso de dentro da gente, nos permitir olhar para nós e começar um processo de trazer o poder para si mesmo, empoderar-se. Não é assim que é dito? Parece uma palavra bonita,
parece algo que está na moda, empoderamento é algo que está na moda, mas nada mais é do que eu ter o poder sobre as minhas decisões, minha vida. E para isso eu tenho poder também sobre as minhas reações, né? E as minhas ações. O ser humano, ele é extremamente guiado, alguém aperta o botão dele, ele reage de tal forma. Quando ele não está reagindo, ele está concordando com o outro. Então, como eu não quero concordar com o outro, eu vou criar uma reação a isso. Todas as reações que nós temos diante de outras pessoas, afinal de contas, a natureza não nos julga, né? Os animais não nos julgam. E as crianças que ainda não têm esse senso de julgamento formado também nos recepcionam muito bem. O outro ser, os seres a quem a gente convive, a gente se relaciona, a gente se esbarra por aí, é o que vai criar os julgamentos sobre nós e dizer se eu estou certa ou eu estou errada. Vai dizer se aquilo que eu estou fazendo é bom, se aquilo que eu não estou fazendo, que aquilo que eu deixei de fazer criou um problema, teve uma ação errada na nossa vida. Tudo isso nos programando e nos programando emocionalmente. Quando a gente é pequenininho, a gente tem um acesso dentro de nós, atiramos um brinquedo longe e escutamos a mamãe dizer pra gente um sentimento que nós estamos tendo, que é a raiva. E a raiva não pode, a raiva é feia, a raiva é ruim, não pode ter raiva, nós somos punidos pela raiva, é um exemplo de emoção que eu vou dar, né? E que quando a gente ama, a gente tem que ser bonzinho. Então, eu gosto de você, você tem que ser bonzinho. Se eu vou ter que ser boazinha com você, eu vou ter que fazer o que você quer, porque esse foi o ensinamento. Olha, o menino bonzinho que ama a mamãe, não vai fazer tal malcriação, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Tudo isso vai nos encaixando num padrão de comportamento. E nós vamos nos distanciando dessa autonomia que nós temos de escolher e decidir a nossa vida. Queremos fazer parte. Queremos ter um grupo de amigos, queremos ter alguém que nos ame, queremos que os nossos familiares nos amem, né? E qualquer presença da rejeição perto de nós criamos reações a isso e afundamos mais, porque a maior evidência que nós temos de adequação é a aceitação. Se eu sou aceito, eu estou adequado. Se eu estou sendo rejeitado, eu estou errado, estou inadequado. Bom, a gente percebe que o mundo parou, né? O mundo parou, as criações, as pessoas não criam mais, as pessoas vivem em função de fazer igual a alguém. Ser igual a alguém, em nome de quem você está falando isso, aonde você estudou, cadê o seu título, com quem você aprendeu. E nós vamos cada vez mais nos preenchendo de muito conhecimento e afundando cada vez mais o nosso saber, o que nós sabemos. Os treinamentos que existem inúmeros a respeito de hipnose por aí, alguns muito interessantes, passam por diversas escolas e tem um tipo de treinamento que é feito, por exemplo, com agentes que vão se infiltrar em outros países. Existe um treinamento de hipnose feito na KGB, onde essas pessoas vão se tornar uma máquina de se infiltrar, né? Eles passam no exército, as pessoas lá eram obrigadas a entrar no exército, os homens tinham obrigação militar, né? Não sei como é hoje, mas nessa época de estudo eu aprendi que eles tinham essa obrigação militar, não tinham como se livrar disso. E ali eles seriam escolhidos, né? Para ir para a guerra, mexer com armamento, e algumas outras personalidades iam lidar com serviços de inteligência. Dentro do serviço de inteligência
esses homens eram muito bem tratados, tudo isso, e eles iam aprender a desenvolver outras habilidades de sugestionar as pessoas, de colocar as pessoas em certas posições, de tirar informações dela, de ser capaz de matar sem que você tenha que carregar uma bazuca ou um tanque para um país inimigo, né? De eliminar alvos chaves. Tudo que se aprendia lá também não é um conhecimento novo, mas é algo trazido das grandes escolas de mistério, das grandes escolas de ocultismo, de magia antiga, né? No Egito, o mestre que conduzia toda iniciação dentro dos templos, ele era chamado de Mistagogo. O Mistagogo era um hipnólogo e ele tinha essa função de fazer morrer e renascer os seres dentro desse templo, né? As pessoas que iam participar desses rituais. Ao longo dos anos, nossa humanidade vem sendo implantada de diversas formas através da hipnose para que a gente caiba. Os pais continuam usando essas sugestões para que nós possamos caber. E nós chegamos agora numa geração, desde a minha geração anterior, vou colocar dos meus pais, mas a minha e as novas gerações hoje, as crianças que estão nascendo, nós chegamos num lugar onde nós não cabemos. E por não cabermos, não nos percebermos adequados ao sistema, nós nos sentimos rejeitados ou abandonados, sem função, inútil, né? E não sabemos o que temos para manipular. Vamos lá, fazemos uma faculdade e terminamos essa faculdade, trabalhamos por anos naquilo e chega um momento a gente olha para aquilo e fala, isso não sou eu. Então, quem eu sou nesse meio todo, né? A gente cria uma família, tem filhos, tem esposa, tem marido, e de repente a gente olha para aquilo tudo e fala, o que eu sou nisso aqui? Caminhamos, a maior parte de nós já rompemos com muitas barreiras religiosas, então muitos adentraram em religiões completamente diferentes, espiritualizaram de várias formas, mas ainda assim não conseguem sentir a inteireza daquele lugar. Está fazendo falta alguma coisa. E o que está fazendo falta dentro de nós? A nossa essência, o nosso saber, quem nós somos. E o conhecimento que nós temos. Vamos fazer um curso profissionalizante sem presença. As pessoas vão, muitas vezes por necessidade. A necessidade vai pautando cada um na sua vida. Eu necessito de dinheiro, então eu vou fazer um concurso público sem saber se realmente eu tenho vocação para um serviço, para prestar um serviço público. Mas o que me importa é o salário no final do mês. Em 2, 3 anos, eu vou receber no meu consultório essa pessoa deprimida, triste, chateada, porque ela não se encaixa num serviço burocrático, ela não consegue se ver num serviço administrativo muitas vezes, né? Vou fazer medicina porque medicina é uma forma que a minha família vai me apoiar, vai me honrar, né? E quando eu passo ali 10 anos atendendo as pessoas e ouvindo doenças e prescrevendo medicamentos para ela, eu daqui a pouco quero sair daqui e ir para o mercado imobiliário, fazer qualquer coisa que eu não tenha que lidar com pessoas mais na minha vida. Vou mexer com TI e vou dar um jeito de estragar os meus olhos ao longo do caminho para que eu não consiga mais, para que eu tenha problemas, tenha tendinite, não enxergue mais o computador e assim eu tenho que encerrar esse processo na minha vida. Nós vamos entrando por necessidade, que é um implante colocado através dessas evidências na nossa vida, né? Nós vamos entrando por necessidade em diversas coisas na nossa vida
E aí chega um momento nós não estamos ali, não há presença, nós não estamos presentes, não estamos fazendo algo que realmente amamos, aquilo que a gente gosta, não estamos com as pessoas que seriam contribuição, que estariam conosco numa forma de construção da nossa vida. Acusamos tudo, muitas vezes chega lá 35, 40 anos de idade, bota um pé no mundo, acaba casamento, vai embora, vira mochileiro, sai do país, faz qualquer outra coisa e foge mais uma vez de si mesmo. Do que nós estamos fugindo? De uma programação desta mente que mente pra gente todo o tempo. Que mente que nós necessitamos daquilo que passa na televisão, né? Que necessitamos ter a vida do nosso vizinho, que a gente tem que se encaixar para ser aceito, eu tenho que ter muitos likes, para eu fazer uma live eu tenho que ter no mínimo 60 pessoas, se eu não tiver eu não vou fazer, né? Ou eu não sou bonita o suficiente, ou eu não tenho jeito. Tudo isso são programações dentro de nós, que não são reais, que não são verdadeiras, e se nós estamos vivendo um poço de mentira muito grande, em algum momento realmente eu vou olhar, procurar, cadê eu? Né? Onde eu estou nisso tudo, e vou me sentir totalmente perdido na minha vida. Não sei quem eu sou, não sei o que eu quero fazer, não sei quais são as pessoas, eu simplesmente me desempodero completamente e vou começar a ter reações emocionais e físicas que vão responder a este meu pensamento. O cérebro da gente tem uma capacidade fabulosa, esse tal 10% da capacidade cerebral que a gente apenas usa é uma mentira, né? Nós usamos muito do nosso cérebro, mas usamos muito o nosso cérebro desconexo. Diminuímos muitas sinapses dentro do nosso cérebro, então a gente tem uma informação aqui, uma ali. Quando a gente trabalha com hipnose, a gente sabe que a pessoa pode ter uma memória de algo, dizer que aquilo aconteceu, mas aquilo não afeta mais ela, quando na verdade a memória emocional daquilo foi desconectada no momento em que houve aquele fato na vida da pessoa. Ela recorda do fato ou não, mas não tem a reação emocional para aquele fato, e aquela emoção fica como uma bolha passeando ao redor dela o tempo inteiro. Volta e meia bate nessa pessoa e a pessoa olha e fala: hoje eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô triste, eu tô agressivo e eu não sei o que é isso, não tem motivo. E a mente da gente vai tentar procurar esse motivo. Ele passa um rastreador em todos os fatos que aconteceram na sua vida e você fala: é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Reações apropriadas também são treinadas, baseadas na evidência, né? Uma coisa que eu costumo falar muito é que quando você enterra um ente querido nos países latino-americanos, você tem que ter muito choro, muito sofrimento, muita dor, você tem que expressar isso de uma forma absurda, né? Se jogar em cima do caixão, pagar uma carpideira para chorar no tempo em que as pessoas não estão podendo chorar. E por que as pessoas na Europa, em outros locais, têm aquela classe bonita, né? Bota terninho, vão, e depois tem ainda aquele lanchinho em conjunto, onde as pessoas vão conversar, consolar os familiares. E por que aqui tudo tem que ser tão emocional, tão gigante, tão intenso? A nossa cultura nos educa para emoção. Né? Você tem que sentir. Se você não chora por aquele que morreu, você não amava, você não gostava dele, o que você sentia uma mentira, ou você mandou matar, né? De alguma forma, nem que seja energética. E isso é uma criação que não é real. Nem a reação que nós temos ao luto muitas vezes é real. Alguém nos ensinou como reagir, alguém nos ensinou o desespero, o sofrimento. Um amigo meu, um tempo atrás, quando esteve na Índia, falou: Dani, uma das coisas que mais me impressionou
é que um mendigo lá lhe pede dinheiro, batendo palma, cantando mantra, dando um sorrisão sem um dente na boca. E aí ele estende a mão e lhe pede dinheiro. No Brasil, o cara vem com uma lata de leite ninho vazio, uma caixa de remédio, uma cara de dor e sofrimento e vai lhe pedir dinheiro. Outro dia, inclusive, eu achei interessante, o rapaz estava vendendo pano de prato, falou, olha, eu estou vendendo isso aqui, mas eu estou desempregado. E eu falei, não, você não está desempregado, você é um vendedor autônomo, porque você está vendendo pano de prato, né? Olha, moça, pode comprar um pano de prato que eu estou desempregado. Não, você está trabalhando. Né? Você não está mendigando, mas a gente tem que ter essa cultura do sofrimento, da reclamação, como se isso nos fizesse extremamente humanos. Isso nos mostra o quanto fomos implantados com as emoções desde a infância. E não foi nos dado um mapa, um guia, né, de realmente quem sou eu e o que eu venho contribuir aqui com a minha presença. Se eu sou único, eu não vou ser igual a ninguém. Se não existe outro ser como eu neste planeta, e não existiu e não existirá, eu posso crer na reencarnação, né? Posso crer que a vida é eterna, numa ressurreição, posso crer em qualquer coisa e ainda assim, se eu não tenho as reações apropriadas, se eu não estou aqui diante de vocês como vocês gostariam que eu estivesse, ou falando o que vocês gostariam de ouvir, eu vou ser colocado de lado. E aí vem os sorrisos que nós temos que dar quando não temos realmente vontade para isso, e os momentos de poda e adequação. Vamos ficando aquele ser humano que vai sendo amarrado igual pezinho de geisha, para cada vez mais caber dentro daquilo que é apropriado para as pessoas que estão à nossa volta. E na nossa infância não é retirado de nós cada vez mais esse saber, essa curiosidade. A curiosidade que eu tenho com vocês aqui, né? Quem são vocês? A curiosidade que eu tenho com os meus amigos, né? Quem tá ali? Quem é aquela pessoa? Qual é aquela reação? A mesma que eu tenho dentro do meu relacionamento, né? De ver aquela pessoa em ação todos os dias, única, que não vai se adequar e não precisa se adequar. Onde aquela pessoa pode ser verdadeiramente quem ela é. Tudo isso que eu estou falando aqui são padrões de programação. É essa programação a qual nós somos ensinados a nos encaixar, o que fazer, como reagir. Como eu reajo no enterro, como eu reajo no fim do namoro, né? Como eu reajo se eu fui traído, se eu perdi o emprego, se um médico me dá uma notícia de uma doença, né? E eu tenho muitas divindades ao meu redor e estou totalmente à mercê diante dessas divindades todas que estão por aí. O que nós fazemos? O que é o meu trabalho, né, com a hipnose? É uma brincadeira de deshipnotize-se. Vamos sair da hipnose, dessa hipnose coletiva. Brasileiro não ganha dinheiro, brasileiro é burro, brasileiro passa a perna no outro, é picareta, e nós vamos nos encaixando dentro disso, né? Você estuda e sofre uma síndrome do impostor. E a síndrome do impostor é exatamente o quê? Eu não acho que eu sou a pessoa apropriada para fazer aquilo. Alguém reconhece em você alguma coisa, te chama para um emprego, um trabalho, um nível melhor, um cargo maior, e você olha para aquilo e teme. Porque até sensações de temor também são mentira. A maior parte de nós não tem medo. A maior parte de nós tem excitação. Nós não temos verdadeiramente um medo. O medo é paralisante. Ele acontece raras vezes na nossa vida. Eu não me recordo de em nenhuma situação na minha vida eu simplesmente ter paralisado,
né? Ficar sem falar, sem andar, olhar para aquilo e não ter reação nenhuma. A maior parte das vezes eu senti adrenalina chegando e tive uma ação, seja ela qual fosse, nem que fosse de gritar para sair de algum lugar, mas é uma ação que nós temos. E nós vamos acreditando cada vez mais que as nossas reações são de medo. Medo é um grande implante dentro das evidências que são colocadas dentro de nós desde a infância. Você vai para parquinho de diversão, mamãe segura na sua mão e sente que você está muito agitada, a mãozinha está gelada, está respirando rápido e a mãe fala, filho, não fica com medo que a mamãe está aqui. E você entende que aquela emoção que você tem, que aquilo é medo, quando na verdade não é. Você está excitado com tudo aquilo, todas as luzes, todas as coisas que estão ao seu redor. A mesma, por quê? Porque o corpo libera os mesmos hormônios, o cortisol e a adrenalina, e a intensidade é que é menor dessa liberação, né? E a gente grava, porque a adrenalina é um fator de memória, e a gente grava na nossa memória aquela emoção como medo. Toda vez que a gente está diante de algo novo na nossa vida, a gente fala, eu tô com medo. Cada vez que eu falo, eu tô com medo, eu estou condicionando cada vez mais o meu comportamento a parar diante das situações. A realmente não me apoderar e não perceber as situações. É muito comum entre mulheres, quando elas entram dentro de um relacionamento, se as pessoas ao redor dela aceitam aquela relação, né? Pai, mãe, amigos, o que você achou? A mulher vai lá e pergunta, o que você achou do cara, né? O que você achou dele? Para saber se aquilo está adequado, se cria uma evidência. E como seria realmente a gente criar ações na nossa vida, não baseada em evidências, mas baseada na nossa percepção e no saber que nós temos. Ah, Dani, eu fui pelo meu saber e fiz um monte de bobagem na minha vida, né? Eu fui pelo meu saber e escolhi um relacionamento errado, eu sou a menina e o menino do dedo podre, né? Eu achei que aquela viagem ia ser legal e foi uma droga. O saber da gente é a gente perceber muitas vezes quando as coisas vão ser leves ou quando as coisas vão ser pesadas. Mas se ele tiver pautado em alguma evidência, a gente não está pontuado por nós, por quem nós somos, pelo nosso conhecimento. Nós estamos pontuados pela evidência e normalmente vamos fazer escolhas que não serão algo realmente divertido e legal na nossa vida. Dani, dá para ser feliz? Ser feliz é o nosso estado natural. O ser humano, ele procura sempre o peso, tão acostumado ao peso desde a infância, que quando a gente está leve, a gente acha que tem algum problema. Então é comum você estar tranquilo, tô bem na minha vida, tá tudo certo, você olha, não tá batendo nenhuma emoção, porque fomos criados nesse estado emocional intenso, de ter que sentir tudo, e porque o meu corpo sente todas essas químicas batendo dentro de mim, então é real, né? E se o outro percebe aquilo e me traz a evidência, é real, e é assim que eu vou investigando o que é a realidade. Se eu estiver tranquila, tudo bem, nenhuma emoção batendo, eu posso olhar para a minha vida e falar, tem algum problema com a minha vida. Que tá tudo assim, não tem nada demais, o dinheiro tá tranquilo, minha vida material tá de boa, meus relacionamentos estão legais, então o que eu vou fazer aqui para dar uma programada, apertar um botão de alguma programação para eu achar algum problema, para que eu sinta emoção, porque se eu não sentir emoção, eu não me sinto vivo. É muito comum a gente ouvir isso das pessoas. Se eu não estiver extremamente apaixonado, se eu não estiver assim morrendo de raiva, se eu não tiver uma reação absurda, grande, eu não estou me sentindo vivo. Se eu não tiver muita adrenalina no meu corpo, não estou vivo. Que mentira é essa que a gente está contando, né? Que viver passa por essa adrenalina toda. O meu viver se dá por eu estar aqui e estar presente.
E aí entra essa parte de desprogramação que eu queria trazer para vocês hoje. E eu vou trazer hoje, na próxima sexta e mais uma sexta-feira. 3 sextas-feiras, às 20 horas, eu vou falar sobre isso, sobre a desprogramação da gente. O cérebro aprende, automatiza. Cérebro aprende e entra o piloto automático. A gente vai dirigir o carro, a adrenalina tá lá, da excitação, a gente confunde com medo, vai aprender e o primeiro dia a gente olha para o pedal, olha para o câmbio, é muita coisa para olhar porque nós estamos fazendo algo novo, diferente. E aí passam 3 meses que eu já tô com o carrinho na mão, eu tô ouvindo música, cantando, passa 1 ano, menos que isso, até eu tô simplesmente pegando o carro, indo de um ponto ao outro e não estou vendo absolutamente nada, porque a minha cabeça tá em várias coisas. Eu vou lavar uma louça, mas eu não tô presente com aquela louça, porque eu tô brigando, discutindo, pagando a conta, resolvendo, não estou presente. Uma pessoa fala comigo, como eu tô falando com vocês, e eu sou um ser que me comunica com muitas palavras minha forma de processar as coisas, se dá diferente. Eu ponho, por exemplo, um tema numa live e não faço a mais menor ideia do que eu vou falar. É a mesma coisa que eu faço quando eu tô fazendo uma palestra, né? Eu dou um tema porque eu tenho que dar um tema e ali eu vou desenvolver. É assim que eu processo o meu saber. Então, eu vou trazendo mais conhecimento meu desta forma. Outras pessoas agem de outra forma. Tá tudo certo, somos seres, indivíduos completamente diferentes um do outro. Temos uma realidade que nos adequa, que nos encaixa, mas nós verdadeiramente não nos encaixamos nela. E aí nós contamos mentirinha para nós o tempo inteiro. Mentirinha de reações emocionais, mentirinha daquilo que eu vejo, como se fosse aquilo que eu percebo. Bom, grande parte da nossa programação, ela se dá por 2 sentidos nossos, a audição e a visão. Hoje eu vou falar muito sobre a hipnose de fascinação, que é a hipnose que se dá pela visão, pelo olhar. O olho é uma extensão do cérebro. Ele capta fóton, ele não capta imagem, ele capta fóton de luz. A imagem é criada no fundo da retina, processada, a gente aprende isso na escola, né? De cabeça para baixo, o cérebro processa, devolve essa imagem para nós. E nós vamos reagindo muito a esse sistema cerebral que é o olhar. Como eu percebo, como eu olho o mundo. E nós olhamos a maior parte das coisas e não enxergamos quase nada. Por quê? Porque o processo dentro de nós de encaixe, de acomodação, a caixinha que nós temos que caber, ela coloca 99% da nossa inteligência em favor da reprodução, em favor do instinto de defesa e em favor da alimentação. Então, você trabalha, estuda para você ter alimento, para você ter sexo e para que você possa criar uma defesa melhor da sua própria vida. A 4ª ponta dessa inteligência nossa é um saber. Eu sei, e é uma coisa que nós falamos muito quando as coisas acontecem conosco de uma forma que a gente não previa, né? Você conhece alguém numa noite, sai com essa pessoa, a noite é uma droga, no dia seguinte você acorda e fala, eu sabia que não ia dar certo, que aquilo não ia ser legal, aquela pessoa não estava batendo comigo. E nós usamos a palavra eu sabia. Você vai se alimentar, põe 10 coisas no prato e termina falando, passando mal e termina, eu sabia que não era para eu ter comido ervilha. E nós sabemos. E como seria usar esse saber antes, né? Se aquele trabalho vai ser expansivo, vai ser legal, vai me dar caminho para que eu me desenvolva mais e para que eu encontre pessoas que vão ser contribuição na minha vida,
ou se eu vou entrar dentro daquele lugar e vou me afundar emocionalmente, querer ir embora, querer morrer porque eu não aguento estar ali e estou ali por conta do dinheiro. Se aquela profissão que eu escolhi realmente é uma profissão que vai me fazer ser um ser humano mais grandioso, ou se aquela profissão vai me afundar. Se aquele relacionamento vai me permitir ser quem eu sou cada vez mais, ou se eu vou ter que me cortar para me encaixar dentro da projeção da pessoa, porque eu vou passar a vida com aquela pessoa com medo das reações ou com medo de que aquele relacionamento se encerre, e aí vou permitir todo um sistema de abuso na minha vida com alguém. Usar esse saber começa com desprogramar o computador, o HDzinho, que é o cérebro, que está entupido de coisa. Ele está cheio de reações gravadas aqui dentro que aprendemos como aprendemos a dirigir um carro e ficamos com esses sistemas apreendidos, né? Uma das coisas muito bacana no exercício de desprogramação que eu trago aos meus pacientes que estão fazendo concurso, né, e que empacaram em algum momento com relação ao concurso público, e acredito que é um exercício fantástico de desprogramar o cérebro de automações, além de alguns acessos que nós vamos tendo à nossa consciência. Uma das coisas fantásticas ocorria na escola pitagórica e no treinamento pitagórico, né? E ocorria também dentro da KGB, no treinamento de hipnólogos ali. E é uma coisa muito simples e muito complicada ao mesmo tempo, que é: se nós somos destros, vamos começar a fazer as coisas com a mãozinha esquerda. Se o nosso pé de apoio é o direito, eu vou começar conscientemente a usar o esquerdo. Então, durante uma semana, a gente começa essa brincadeira de escova o dente com a mão esquerda. Eu sou destra, escovo o dente com a mão esquerda, né? Calço o pé esquerdo primeiro. Vou procurar fazer as coisas com a mão esquerda e tentar escrever, nem que seja uma mensagem, um bilhete, coisas rápidas que eu tenho que escrever. Eu vou usar minha mão esquerda para pegar minha bolsa, para pegar meus fones, para fazer as coisas. Isso desenvolve uma outra habilidade dentro de nós. O nosso cérebro começa a criar sinapses em locais aonde ele antes não fazia. Isso começa um sistema de desprogramar essa automação do cérebro, né? Então eu vou para um campo físico fazer isso. Como os nossos olhos, eles têm realmente esse poder de captar as coisas ao nosso redor, mas nós olhamos e não enxergamos, e nós deixamos um monte de informações passarem próximo a nós, sendo que captamos, sabemos, mas fica um passo atrás esse saber. Eu vou ter uma ação primeiro para depois usar eu sabia. Por quê? Porque os meus olhos, eles aprenderam a olhar, mas a não enxergar. Então existe um segundo exercício muito legal para a gente fazer, para a gente, dentro dessa extensão do cérebro, que são os olhos, a gente começar um sistema de desprogramação na nossa mente, e também um treinamento de hipnólogos, tá? Que trabalham com essa arte que eu gosto de trabalhar, que é a fascinação e a conversação, que vem junto com o olhar, que é a hipnose ericksoniana, tá? É esse aqui. A gente pinta um círculo pequeno, tá? Com um círculo branco no meio, colocamos ele 50 centímetros de distância de nós e vamos focar esse pontinho preto por 30 segundos. É fácil? Não. Você vai começar a sentir dor
aqui. O olho desvia, ele sai do foco, a gente perde esse foco e aí a gente vai 30 segundos e vamos, descansa, massageia aqui, volta mais 30 segundos e vai trazendo até que a gente tenha ele bem pertinho, na pontinha do nariz e consiga manter o foco aonde esta bolinha vai sumir. Dani, o que isso é importante? Nós criamos alucinações visuais. Nós enxergamos dentro dessas programações muitas coisas que não são reais. Jung, eu como psicanalista junguiana, vou citá-lo, ele tem uma frase fantástica que ele diz o seguinte: aquilo que enxergamos não é a realidade, é apenas uma interpretação da realidade, a interpretação nossa. Então, quantas vezes nós temos alucinações, porque é um estado da hipnose que nós nos encontramos e nós enxergamos aquilo que não existe. Uma coisa bacana de perceber isso é que pessoas que são muito impressionáveis, assistem um filme de terror, se ela estiver no escuro, daqui a pouco ela tem uma percepção de que tem alguém aqui, que tem alguém ali olhando, e isso é um sistema de alucinação. Isso que nós enxergamos da realidade, cada um de nós, através do seu ponto de vista, ele tem uma alucinação desta realidade, uma interpretação. Né? É comum, se você chega numa festa e alguém olha você dos pés à cabeça porque você tá bonita, você, dependendo do seu estado, da sua atitude mental, seu estado de espírito, você vai achar que aquela pessoa tá desdenhando da sua roupa, né? Ou tá comparando você, ou que você tá maravilhosa. Às vezes a pessoa tá olhando para você, desdenhando da sua roupa, e você vai, seu estado de espírito, seu ânimo tá tão gigante que você vai olhar e falar: nossa, tô linda, a pessoa tá me olhando aqui dos pés à cabeça porque eu tô maravilhosa, né? E isso também é uma interpretação da realidade. Alguns exercícios cerebrais se passam pelo nosso olhar. Então, tem um terceiro exercício, além de fazer as coisas com a mão contrária que a gente faz, esse círculo, né? Um círculo preto com a bolinha branca para a gente ir trazendo esse foco e aprender a ter um olhar penetrante que absorve a informação para nós de forma clara, né? Existe um outro exercício visual muito importante que a gente segura com o polegar e o indicador, a pontinha do nariz, e a gente vai tentar olhar as duas pontinhas da unha. Se você estiver aí sem fazer nada e não estiver dirigindo, você vai ver o quanto isso é difícil no começo de fazer. Você tenta enxergar os dois dedinhos, mantendo o foco sem que ele se junte. Os olhos criam muitas alucinações para nós. Nos dá percepção de coisas que não vemos. É como aquela pessoa que acha que o outro está extremamente apaixonado, né? E você tem, às vezes, um predador ou uma predadora ali do seu lado, te dando todas as reações, né, de expressão que você poderia ter, captar e entender que ali vai ter uma pessoa que vai lhe dar um golpe, vai lhe assaltar, né, e ele vai atrás disso. No meu estudo, dentro das minhas formações, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que estavam no sistema prisional, um deles me falou que a forma como ele escolhia as pessoas a qual ele ia assaltar era pelos olhos. E eu compreendi isso perfeitamente, né? Se a gente tem um olharzinho, existem diversos olhares que uma pessoa tem, né? Se a gente tem aquele olhar de tô perdido, tô triste, né? Tô com medo. Esses diversos olhares que as pessoas têm dá ao outro muito mais informação sobre nós. E se nós não estivermos presente para olhar para o outro, né?
nós não vamos receber essa informação. Nós temos um olhar para cada atitude mental. Exatamente porque o olhar, ele é um campo reflexológico do nosso cérebro. E o nosso cérebro está ali com as suas amígdalas, seu sistema límbico, seu hipocampo, dando diversas reações químicas no nosso corpo de reação ao externo, ao mundo externo, tá? Então, alguns desses exercícios nos ajudam a criar um olhar focado, de concentração e de observação. E é onde a gente sai desse lugar presa nessa personagem. Eu sempre, quando estou diante de uma grande vítima, de alguém que sofreu as dores da humanidade, eu percebo, né, o quão diante eu estou de uma pessoa que manipula muito bem através desse lugar, tá? Dani, as pessoas não sofrem abuso, não sofrem, as pessoas sofrem tudo. E não há nenhum ser humano que vai estar aqui neste plano físico e que vai passar incólume as experiências que a Terra tem para nos dar, né? De situações de perigo, de situações de abuso. As mulheres muitas vezes acreditam que só as mulheres são abusadas, né? Dentro de consultório nós percebemos o quanto os homens também são abusados em sua infância, na adolescência, de diversas formas, inclusive sexual. Né? Então não é algo daquele grupo, né? Mas é algo do ser humano no planeta, que é um ser, muitas vezes, que está dentro da sua mais pequena estupidez, né? De conhecimento, de poder, porque nós criamos esse pacotinho para que a gente possa se encaixar. Né? Então, um outro exercício que eu proponho, se vocês tiverem alguma caneta aí na mão, tá? Para que a gente comece a ter um conhecimento maior da gente e soltar certos padrões dentro de nós de comportamento, abrir mão desses padrões e entrar um pouco mais nesse saber, né, e de reações, entendeu? São 4 perguntinhas que a gente faz pra gente, tá? Para que a gente, parecem bobas, parecem pequenas, mas se a gente for perguntando isso ao longo de um treinamento com um hipnólogo, né? Se a gente for perguntando isso ao longo de um treinamento com coach, quando a gente está se desenvolvendo, quando a gente está com alguém que realmente é uma contribuição para nós, né? A gente vai vendo essas alterações na nossa vida, tá? O que eu sabia, o que eu sei e o que eu quero saber. Essa é a primeira pergunta. O que eu sabia, o que eu sei e o que eu quero saber, o que eu escolho saber. A segunda é o que eu tive, o que eu tenho e o que eu escolho ter. O que eu fui, o que eu sou e o que eu escolho ser. Aonde eu estive, aonde eu estou e aonde eu escolho estar. Esse saber, ter, fazer e estar nos coloca num estado de presença e começarmos a ter consciência das coisas ao nosso redor. Tá? Então, se a gente olhar tudo isso para cada pessoa que chega dentro de uma relação conosco, nós estamos diante da maior potência que existe, que a gente pega essa potência e empodera qualquer pessoa que venha com muitas evidências aqui fora. Inclusive, isso é a grande arte das pessoas, dos falsificadores, né? A grande arte das pessoas que enganam as outras pessoas, que mentem para as outras pessoas. Elas contam historinhas e nós adoramos historinhas, né? A mentira, ela é embasada em justificativa e historinha.
Toda vez que a gente está ouvindo, eu estou falando de invenções, não que a pessoa está mentindo, mas às vezes para ela também aquilo é uma verdade e essa verdade é uma grande mentira. Eu estou falando sobre a instituição da invenção, né? Se eu estou justificando e se eu estou contando historinha, eu estou criando evidência. E se eu estou criando alguma evidência, né? Eu já levanto aqui as minhas orelhinhas para perceber o que mais há atrás disso. O que tem aqui para que essa pessoa precise criar uma evidência para que eu realmente acredite no saber dela. E se eu não preciso acreditar no saber do outro, eu vou colocar este meu foco de atenção no meu saber. O meu saber vai estar aqui. Meu foco de atenção virá para o meu saber. Então, estou ouvindo historinha demais, tem muita justificativa, tem muita conversa, eu estou criando evidência, e evidência é uma forma de implantar as pessoas a saírem do seu próprio poder e empoderar o outro que está na sua frente. Tá? Então, evidências mostram, né? Vamos brincar aí um pouquinho, né? A ivermectina funciona, a ivermectina não funciona, e um monte de gente tomou ivermectina e não teve Covid, aí outros que isso não funciona, já se comprovou, mas também nós temos comprovado maior do que tudo, desde sempre, o efeito placebo, que é um efeito que nós temos dentro do nosso corpo, onde a nossa mente cria a ação. Treinamento de psicólogos também, agentes, né, dessas instituições de investigação e que são hipnólogos, né, também se passa por essa capacidade do corpo entrar no efeito placebo. Bom, eu uso um medicamento para criar uma anestesia no corpo, no sistema límbico, hipocampo, né, nas amígdalas, e ao tomar aquele medicamento, eu percebo, né, funciona para todo mundo, é uma evidência, entendeu? Então eu também não vou sentir nada durante uma cirurgia dentária, tá? Não é real, porque diversas pessoas vão fazer o uso de uma anestesia e ela não vai funcionar, porque ela não vai ter uma adequação ao meu sistema límbico, meu hipocampo, minhas amígdalas, e eu não vou baixar esse padrão para entrar num processo de anestesia. E nós temos dentro da hipnose clínica, com cirurgiões e dentistas e outros procedimentos, quando você entra num campo de relaxamento muito profundo e sugestionável, você dá um comando e a pessoa entra em analgesia por hipnose, porque atingiu o mesmo lugar que o medicamento atinge. Assim como em treinamentos de agentes, tudo isso né? Eles são usados muitas vezes nas épocas aí da Guerra Fria. O cara era treinado para usar todo tipo de droga e não viciar-se. E aí o que acontece é que davam para eles um comprimido e diziam: uma vez por ano vocês têm que tomar esse comprimido, porque esse comprimido bloqueia os receptores, e se bloqueou os receptores, né? Você não vai viciar em droga nenhuma que você vai usar. E depois eles sabiam que esse processo era um processo placebo, não era real. A mente criava realmente essa resistência, os receptores se fechavam quando passava o efeito daquela droga e ele não tinha mais ação. Veneno, tudo isso. Então, que poder é esse que o corpo da gente tem e que nós simplesmente desconhecemos, não queremos conhecer, não queremos saber, e para essas pessoas que simplesmente estão habitando o planeta com um corpo que ele não sabe nem que potência e poder esse corpo tem, né? A hipnose não é para essas pessoas nenhuma desprogramação nem nada, afinal de contas as pessoas estão extremamente encaixadas nessa realidade de dor, sofrimento, morte, tristeza, né? E a vida é assim mesmo, e não tem o que fazer, e vamos rezar e pedir a Deus, alguém lá fora, para fazer por mim, que se ele não fizer, eu também não vou levantar da cama e não vou fazer nada, né?
Depressão é real? Sim. E vocês já viram que hoje ela é tão comum, né? Ela é comum. Essa baixa química inteira no corpo hoje, ela é cotidiana. As pessoas conversam assim: oi, tudo bem? Como é que você tá? Tô deprimida, não tô muito bem. Hoje eu tô meio deprimida, não vou pra festa. Mas amanhã eu já tô bem, vou pra festa. Só que eu estou programando o meu cérebro cada vez mais com esta palavrinha: deprimir. O nosso cérebro reage a cada informação, cada coisa que chega. Dizer não como resposta, ter uma resposta reativa, né? Aquela pessoa que duvida de tudo. Então, a primeira coisa dela, o início da frase dela é não. Você sabe que você está lidando com uma pessoa que se defende. Dani, você acha que sorvete é legal? Vamos tomar um sorvete? Não, porque sorvete não é uma coisa legal. Não, não é assim. E você acha que você está ali diante de uma pessoa extremamente forte, poderosa, cheia de conhecimento, e você está ali com um gatinho assustado. Não é o tigrão, é o gatinho que está assustado, cheio de medo. E ele já começa, ele entra na vida se defendendo de tudo, absolutamente de tudo. Ele tem uma programação de se defender, né? Pessoas que estão em instinto de defesa extremamente elevado, elas podem ser pessoas que vão chegar. O que vocês veem na natureza? Se eu tenho um instinto de defesa que está apuradíssimo, naturalmente eu vou chegar aonde? Eu posso chegar a um estado de violência. Por uma gota d'água? Por uma gota d'água. E essa gota d'água vai começar como? Dentro dele. Porque ele criou esse instinto de defesa e ele se programou dessa forma. Cada um de nós criamos a nossa realidade. Como Jung diz, a realidade que nós vemos é apenas uma interpretação, ela não é real, porque nós estamos interpretando o que vemos através do nosso ponto de vista. Do outro lado, o outro vê de outra forma, do outro lado, o outro vê de outra forma. E se eu puder sair desse pontinho de vista e ampliar um pouco mais, para isso eu tenho que diminuir esse fator crítico que está ali, que envolve o meu subconsciente. E ele é feito de uma barreira de julgamentos que nós temos. Nós julgamos tudo através de evidências. Eu vou julgar se isso é bom, se isso é ruim, se isso está certo, se está errado, se vai ser legal, não vai ser legal. E não vou perceber. Por quê? Porque eu já estou programado. Olha, alguém me disse que jiló é uma droga e eu não vou nem comer jiló na minha vida. E se eu, por acaso, comer jiló, eu vou identificar que aquilo vai ser horrível para mim. Né? Porque eu tô programada para receber aquilo, né? Eu tô programada porque se eu terminar um relacionamento, eu tenho que cair de cama, porque é assim que é, né? Hoje nós estamos passando pelo Covid, nós estamos com um luto aí enorme, diversas pessoas com luto, né? E a reação do luto é afundar-se. Esse é o treinamento de que para eu honrar a pessoa que partiu, eu tenho que praticamente abandonar o meu corpo aqui. Ele vai viver por ele, por si. Ele que levante, tome banho, porque eu não estarei presente. Quem é esse eu? Essa consciência que eu tenho. Eu não sou o meu corpo. E eu tenho uma consciência e eu tenho um corpo. Eu sou uma consciência que tem um corpo. E eu estando presente, o meu corpo me dá todos os sinais. Ele me mostra tudo que está acontecendo na minha realidade. Né? Eu posso honrar as pessoas que partiram da minha vida, né? Dando a minha contribuição maior a cada uma das pessoas, que elas consigam cada vez mais evoluir-se, né? Desenvolver-se, expandir-se, crescer um pouco mais, e é dessa forma que eu vou tocando dentro de cada um para que ele traga o próprio poder. Como hipnóloga, a pessoa vira para mim e fala: você vai me hipnotizar, eu vou cortar meus segredos? Não, ninguém faz isso. Hipnose, você não vai a lugar nenhum, né? Você, quando está vendo televisão, propaganda e está passando aquele carrão V8 que você adora, você está sendo hipnotizado por um sistema de necessidade, né? Comprei ontem ali um carro zero, mas ele já não serve mais daqui a um mês, porque eu tô num sistema, porque daqui a um mês tem outro carro na TV, e aquele ali é melhor, meu amigo tá com outro,
E ele está muito feliz e aquilo parece ser melhor para mim. Então, eu estou dentro de uma hipnose de sistemas de necessidade, onde a necessidade me leva a um lugar de plena insatisfação, total sofrimento e total fracasso, porque se eu preciso disso e eu não tenho isso, eu sou uma pessoa fracassada. Será que o ser humano é só isso? Né? Será que o corpo físico é só essa coisa? Né? Eu sou uma mulher que daqui a pouco vou fazer 48 anos e eu vi a minha vida inteira que mulheres de 48 anos, elas são pessoas que estão cheias de ruga, entendeu? Tem que botar botox. O máximo que eu fiz a minha vida inteira foi passar o sabonete que tá no banheiro na cara, porque eu posso comprar creminho, ganhar creminho, mas não fica. Mas eu não apreendi a informação de que mulheres que passam de 40 anos envelhecem. Então, eu não estou nesse lugar. Eu não estou dentro dessa programação. E eu não vou criando as rugas que eu deveria ter. Ao contrário disso, eu não luto contra e nem a favor disso, né? Eu estou criando outras coisas na minha vida e a maior parte de nós está criando caquinhas na vida, usando todo um poder criativo extremamente destrutivo, né? Então, se eu vou criar uma programação dentro de mim, por que eu vou criar uma programação destrutiva? Porque eu vou criar uma programação agressiva, que se nega, e toda vez que alguém chega trazendo uma informação diferente, algo novo, que você pode fazer diferente, mas isso não tem uma evidência científica, ou isso está falando de energia, ou negócio energético, não tem uma evidência isso, eu nego isso e continuo dentro do mesmo sistema, sem fazer nada diferente, em cima da cama, sofrendo relações ruins, sofrendo com a escassez financeira. Porque eu não quero passar pelo sistema de julgamento das outras pessoas que vão criar evidências contra mim. Eu vou me afundar, eu vou sumir, eu vou desaparecer. Eu terei um corpo para que eu perceba, para que eu não sinta nada nesse corpo. Eu vou usar todo tipo de droga, eu vou usar todo tipo de comida que couber dentro dele, para que o corpo dê conta das coisas básicas, digestão, alimentação, né? Fique em processo de alienação, vou ter relacionamentos que vão me afundar mais emocionalmente, para que eu sinta apenas uma coisa que me faz sentir vivo: sofrimento. Sofrimento, porque se tirar isso de dentro de mim, eu vou sentir leveza, e ao sentir leveza, eu vou... Cadê meu peso? Se eu não tenho peso, eu não estou viva. Então, uma das coisas da desprogramação, desta hipnose coletiva que nós vivemos nas nossas gerações, né, é a atitude mental. É a atitude que nós temos dentro de nós, né? Dani, uma das coisas que você acha que se eu falar que eu tô deprimida, eu vou ficar deprimida? Eu não acho. Eu sei. É o meu saber. E é como eu percebi ao longo de toda a minha vida e de todos meus anos e anos de trabalho. Eu sei. Para vocês terem ideia de uma coisa interessante que aconteceu comigo quando eu estava terminando a minha formação de psicanálise junguiana e eu tinha que entregar um último artigo, eu não conseguia fazer. Eu empaquei nele 1 ano. 1 ano eu não conseguia entregar esse artigo e eu olhava, sentava, eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade, eu não tinha ideia, eu não sabia escrever, que eu ia escrever mais, eu escrevi em partes, daqui a pouco a minha ideia daquilo que eu escrevi antes já tinha alterado, já tinha mudado, e aí eu fiz uma brincadeira comigo. Eu comecei a me apresentar, né, já tinha psicanálise sistêmica, eu comecei a me apresentar como uma psicanalista junguiana. Meu cérebro, ele criou tudo que eu precisava
para ser aquilo que eu disse que eu sou. Então, um belo dia, faltando assim uma semana para eu perder essa especialização, eu tive uma motivação inexplicável, sentei 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, né? Meus olhos estavam assim, eu estava quase chorando sangue, mas eu terminei um artigo inteiro, novo, do zero. E esse artigo me fez ser chamada, inclusive, para dar aula para psicanalistas sobre a nova psicanálise. Né? Então, nós nos tornamos também aquilo que dissemos que somos, porque o cérebro entra num sistema de ajuste, né? Quando eu dou um comando hipnótico, quando a gente vai fazer um contrato de hipnose, de tratamento por hipnose, né, é importantíssimo que a pessoa me responda ouvindo o próprio sim, né? Você aceita ser hipnotizado? Sim. E ele tem que ouvir isso, porque o cérebro dele tem que permitir isso. Não é para mim. As pessoas às vezes procuram isso para provar que olha, eu sou tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que eu vou provar que aquela psicanalista não consegue me colocar num sistema de hipnose e eu vou continuar na merda que eu tô. Tá tudo certo, isso não é um problema meu. Isso é uma escolha sua. Porque é um estado que você entra. Só você entra quando assiste TV, você entra quando tá conversando com seus amigos, você entra quando você vê propaganda na TV, no rádio, no celular, no computador e nos corpos, porque o maior sistema de propaganda que tem está nos corpos, né? O corpo fala primeiro, ele entra, ele chega, ele comunica, ele é um publicitário, né? E ele comunica tudo. Então, Dani, se eu não entrar no sistema de hipnose, é porque você não quis, porque você entra o tempo inteiro. E aí é mais uma forma de você se invalidar, né? E tem como fazer isso à distância? Tem. E eu vou ficar preso? Não. Só se você quiser, né? E eu vou contar meus segredos? Também não. Só se você quiser. Eu vou assinar um documento em branco, um cheque em branco? Não. Só se você quiser. Porque essa é mais uma ferramenta para trazer poder para você e não para tirar o poder que você tem, né? E nós exercemos tão pouco o nosso poder, o poder que nós temos com o nosso corpo, né? Nos preocupamos em olhar o Instagram 5 horas a vida da outra pessoa, mas não usamos esse tempo para nós, para nos conhecermos, para nos olharmos. Você coloca uma pessoa diante do espelho para ela olhar para os próprios olhos, mais um exercício que é feito, né? Em silêncio, em completo silêncio, 5 minutos. E a pessoa entra em total desconforto neste reconhecer das suas ações. A conversar com ela mesma. Fazer uma live, por exemplo, é algo que quando as pessoas iniciam é extremamente desconfortável, porque ao fazer essa live com vocês, eu vejo o nomezinho de vocês chegando, mas eu vejo o meu rosto, o meu olhar, aquilo que vocês estão vendo e eu também estou vendo. De início, para mim, isso é de um desconforto enorme, né? Porque eu estou num outro mundo. E a zona de desconforto é onde eu crio sinapses, novas ações e saio de um sistema de automação. Então, se eu destruir e descriar todos os padrões que eu tenho dentro de mim, que desconforto é ruim, porque alguém ensinou isso, e se eu começar a construir que o desconforto é uma possibilidade de algo diferente que eu ainda não conheço em mim, e como serei eu com isso? O meu saber, o meu ter, o meu ser, o meu fazer, né? O meu perceber, o meu receber disso, eu estou cada vez mais expandindo e aumentando a minha consciência. Eu não preciso fazer 5 horas de meditação no Tibete e nem me deslocar para lá.
mas eu preciso estar no meu perceber. E o perceber, ele vai para a consciência, ele não é um pensamento. O cérebro da gente é esse sistema de automação, né? Esse HD de guardar informações inteiro, processa e guarda, elimina, né? E se ele soubesse resolver tudo pelo pensamento, por que nós, quando uma pessoa descobre que tem um tumor deste tamanho, o cérebro não avisou, olha, tem um tumor nascendo ali, tem uma artéria entupindo aqui, né? Tem um rim parando de funcionar, né? Se o nosso cérebro pudesse realmente ser o grande ator de tudo na nossa vida, nós teríamos esse conhecimento, né? Mas o meu perceber, o meu saber, o meu conhecimento que tá, se a gente desembrulhar essa caixinha onde eu fui programado para caber, tá? Se eu desembrulhar essa caixinha onde as pessoas me contaram historinhas, onde elas me deram evidências, né? Onde eu fiquei observando as historinhas das pessoas repetindo suas historinhas, né? Onde elas ouviam as justificativas. Se eu sair deste lugar, permitir sair da barreira crítica, isso não tá certo, se isso não for errado, se isso puder. Uma vez eu perguntei assim para uma pessoa, é proibido matar? Não. Você vai sofrer as sanções da sua ação, né? Você vai ter a responsabilidade, mas não tem nenhuma lei que te proíbe matar, né? Existe a de Moisés, né? E lá não tem a sanção, né? Deus te punirá, então tá algo fora. Então, se tudo fosse permitido, o que você pode escolher aqui dentro da sua vida para que você seja mais feliz, para que você se divirta mais com a sua existência, para que você tenha mais gratidão por estar aqui, né? Se eu puder baixar todo o julgamento, que é onde eu formei essa barreira crítica, sair desse sistema de julgamento, que foi o que me colocou dentro de uma caixinha, quem eu sou, quem eu posso ser, quem eu escolho ser, né? Quem eu sou hoje, porque já sou diferente de ontem, porque eu já tenho outras experiências, o quanto eu estou presente nas situações, numa conversa, num diálogo, e o quanto eu estou presente comigo ao observar o outro, se o olhar do observador, como se coloca na física quântica, né? E isso está dentro da hipnose por fascinação. Se o olhar do observador muda aquele que é observado, o que eu estou criando na minha realidade através do meu olhar, da minha presença. O que eu estou captando, o que eu estou absorvendo, e se eu não tiver julgamento sobre aquilo, né? O que eu posso saber mais, certo? Então fica aí para essa sexta-feira o exercício do círculo. Quem chegou depois pode olhar. Fica aí o exercício da pontinha dos dedos, de fazer as coisinhas com a mão esquerda, porque sexta-feira que vem eu escolho fazer uma indução com vocês que escolherem entrar num estado de transe e começar a criar a sua desprogramação para trazer mais o seu saber. Se essa live foi uma contribuição para você e puder ser uma contribuição para outras pessoas, ela vai estar aqui no Instagram e eu vou disponibilizá-la no YouTube daqui a pouco também. Gratidão para todos vocês e qualquer coisa me chama aí no direct e a gente bate um papo, tá certo? Obrigadão, gratidão, gratidão, gratidão.